Boa tarde, gente! Hoje estamos aqui para mais uma live. Hoje às 6 horas, né? Normalmente a gente faz às 5, mas hoje foi aqui às 6 horas. Toda semana, terça-feira, a gente está fazendo uma live com temas variados e o tema de hoje é yoga. A gente vai conversar com a Tamires Martins, que é uma professora de yoga aqui na região de Ouro Preto, e como que ela tá lidando com essa pandemia e as aulas, e a gente vai saber tudinho a respeito com ela. Então, se você gostou do tema, se você quer fazer perguntas, deixe aqui seus comentários, que a gente vai respondendo ao longo da live. Só esperar a Tamires entrar, né, pra gente já começar a nossa live aqui direitinho. E outra coisa que eu queria já adiantar aqui pra vocês é que as nossas lives estão salvas no IGTV e também no nosso canal do YouTube chamado Vlog em Quadros. Lembrando que o em é com M e é separado do quadros, tá? Então procura a gente lá, se inscreve no nosso canal, assiste os nossos vídeos, deixa seu comentário também. Para quem não participou das outras, as nossas lives, a gente já teve lives sobre maternidade com a Ana Clara Fonseca, a gente já falou sobre o Ouro Preto com o Alice, que ele é morador daqui, a gente já falou também sobre pop, a gente já teve o Luke falando sobre música, muitas coisas a gente teve aqui nas nossas lives. Então, só um minutinho pra gente começar. Só esperar. Ah, conectou. Eita, Tamires! Tudo bem? Tudo. Eu queria começar agradecendo por você ter aceitado o nosso convite de participar da nossa live. Queria dizer também que é uma honra ter você aqui e eu espero que seja tão bom pra gente como pra você também. Muito obrigada. Gratidão pelo convite, gratidão desde já, né, a todo mundo que está assistindo. E também, se alguém, além das perguntas que vão ser, né, ditas Uhum. aqui, se alguém também tiver uma pergunta, eu acho que é interessante, né, interagir, Sim. mandar também essa pergunta, se tiver alguma dúvida em relação a yoga, a esse mundo, né, que para muitos é um mundo muito desconhecido ainda, pode mandar. Esse é o momento para essa oportunidade. Sim, por favor, gente, mandem aí suas dúvidas. Tamires, eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem é a Tamires? Sim, então, meu nome é Tamires Martins, né? Eu sou natural de Três Pontas, mas moro em Ouro Preto, também sou de Ouro Preto, né? E eu sou professora de yoga, sou massoterapeuta, trabalho com terapias integrativas e sou estudante de turismo na UFOP também. Esse foi o motivo pelo qual eu moro em Ouro Preto atualmente. Sim. E Tamires, conta pra gente como que foi, como que você começou com a yoga, como que foi esse primeiro contato, né? Sim, a minha história com a yoga é um pouco interessante, assim, porque eu não gostava muito desse universo de terapias integrativas e práticas orientais, porque, assim, na minha visão, até uns 20 anos, assim, eu tinha a visão de que todas essas terapias, elas pertenciam a um grupo, a uma classe que não era a minha, que era uma Uhum. coisa meio elitista, assim, e que eu, por exemplo, não tinha acesso e não me interessava porque quem fazia ficava lá assim, ai, eu vou fazer meu yoga, ou do tipo, ai, eu vou fazer a minha acupuntura, sabe? Era uma coisa que não pertencia ao meu mundo, era uma ignorância que eu tinha a respeito disso, mas que acaba que quem tinha condições de fazer, né, até tipo 10 anos atrás, sabe? Sim, Um grupo que tinha, que podia pagar, né, que podia ter esse acesso. Então eu não gostava muito, até um momento em que eu estava assistindo um DVD de um artista X, né, que eu gostava de uma banda numa época.
E aí ele falava que ele tinha mudado muito a vida dele e ele estava fisicamente diferente, ele estava sorrindo, ele estava alegre, uma coisa que não era na época, sabe? E ele disse que o yoga tinha mudado muito a vida dele, que ele estava meditando. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, Oi? sério? Ele praticando yoga? Parece que não é tão assim, da maneira que eu estou pensando. Então, nesse momento foi o momento em que eu quebrei esse paradigma aí, essa resistência que eu tinha quanto Uhum. a esse universo, né? E aí, realmente, o meu primeiro contato, ele se deu quando, no meio de tudo isso, né? Eu estava num momento de vida, assim, triste, Hum. sabe? Aquele momento que realmente a gente pode chamar que a gente está numa crise existencial, numa bad, assim. E eu passei por esse período, assim, durante alguns anos, sabe, da minha vida. Uhum. Assim, hoje eu vejo que eu tinha depressão, assim, mesmo, ansiedade e diversas coisas. E eu tinha muita resistência em procurar, assim, um médico e tomar medicamentos, porque eu não queria realmente fazer parte desse grupo de pessoas que tomam medicamentos durante anos, assim, como eu já vi acontecendo com muitas pessoas próximas, né? Então eu fiquei, assim, trabalhando isso do meu jeito, mas eu também fui me isentando do mundo, fui me recolhendo e tudo. Até que chegou um momento que eu comecei a ter contato com outros conceitos, outros pensamentos. E aí foi um momento que eu caí, né, no que na época eu chamava de filosofia do yoga, ou filosofias orientais, como o taoísmo também, coisas do tipo, Uhum. e eu comecei a estudar isso. Tipo, realmente estudar por livros, na internet, ter contato com isso. E aí isso me parecia, tipo, um mundo completamente desconhecido, né? Não Sim. tinha referência de ninguém ao meu redor até então que praticasse, que realmente fosse desse universo. E aí eu comecei pela internet mesmo, e aos pouquinhos eu comecei a ter contato com pessoas que praticavam, mas eram pessoas mais, assim, que não eram da minha cidade e afins. Então foi quando, nesse meu momento de buscadora, né, que eu saí do momento que eu estava só triste e para dentro, para o momento que eu despertei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa então para me mudar. E Uhum. aí, como se diz, quando tem uma frase assim, que diz, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Uhum. Ou também tem outra que é caminhe e o caminho se abrirá. Então, quando você busca por alguma coisa, né, você gera uma energia psíquica ao seu redor, né? A gente ressoa aquilo através dos nossos pensamentos. Mesmo que a gente não fale, a gente está atraindo aquilo para a gente. E aí foi no momento em que na época, eu era vegetariana e eu estava produzindo umas comidinhas veganas e vendendo, assim, sabe? Hambúrgueres, Legal. e entre outras coisas, tipo quibe, tudo vegano. E Gente, aí, uma moça que tinha sido vizinha minha, da minha família, ela encomendou. E aí eu entrei no perfil dela e, detalhe, eu estava super frustrada porque a minha cidade é no interior de Minas, né? E eu não, assim, não tinha ouvido falar de yoga aqui, não tinha professor, não tinha nada na época. E aí eu, tipo, nossa, essa cidade é ruim, não tem nada aqui, não sei o quê. E aí, atrasada. vocês vão dar nossa atrasada, não sei o quê, só reclamando, né? E aí foi quando eu vi que no perfil dela que ela tinha um espaço de yoga e que ela tinha se tornado professora de yoga. E aí E eu falei, olha, da sua vizinha. ela tinha sido a minha vizinha, na verdade, né? Aí a gente Aham. ficou alguns anos sem ter Sim. contato.
Mas foi. E aí aí eu conversei com ela, e aí aí eu comecei a praticar. Ela foi uma pessoa super bacana assim comigo, sabe? E ela me introduziu nesse universo que para mim era tudo muito novo, né? Uhum. Nesse eu tive muita sorte assim, porque é muita informação que se tem, né? Tanto na internet quanto muitos professores, muitos instrutores e vários grupos, né, nesse Uhum. meio. E ela é uma pessoa muito compromissada, uma pessoa muito séria, sabe? Que leva muito a sério esses estudos. Então eu tive uma introdução assim privilegiada ao universo do yoga, sabe? E aí, sabe quando você pega essa oportunidade que te dão e mergulha nela, e foi isso que eu fiz, assim, realmente foi eu não, eu quero, assim, é a oportunidade que eu tenho. Se isso aqui não der certo, eu não sei o que pode dar certo. E aí Sim. eu me lancei mesmo. Não foi fácil, né? Como não é fácil, porque a gente ouve muito falar de yoga hoje, assim, como uma prática física, e até mesmo os benefícios terapêuticos. Mas o yoga, por ele ter mesmo esses benefícios terapêuticos, ele mexe muito com a gente internamente. Sim. Então, vai aparecer os obstáculos que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, não só em relação ao nosso corpo, mas da nossa psique mesmo, do nosso emocional. E isso vai ser mostrado para a gente vai ter que lidar. E essa é a dificuldade, é o desafio, mas é a mágica também. Então, Uhum. foi um processo aí, né, de alguns anos, e ainda estou no processo, porque não acaba, né? Mas foi E assim. muito legal, né? E o bom é que você se abriu também, né? Você prestou atenção em coisas que você achava que não era pra você, mas que no final foi uma porta, né? Pra você sair daquilo, né? Exatamente. E isso é para a gente ver que a ignorância, né? A ignorância no sentido da gente não saber mesmo, da gente não conhecer e a gente é, entra naquele julgamento do que é aquilo, Uhum. né? O julgamento é sempre aquilo que a gente olha de fora e a gente não conhece, a gente desconhece a ignorância em relação àquilo, a gente acha que é X, mas a gente acha na cabeça da gente, Uhum. porque a gente não experienciou. Então, o yoga ele também fala muito disso, né? Que tem muita coisa que a gente ingessa dentro da mente da gente, por isso o corpo da gente também fica engessado, fica enrijecido e vai somatizando essas situações que são, entre aspas, menores no sentido de mais sutil, né? Tipo, pensamentos, emoções, a gente não vê, a gente não Uhum. pega, não palpa, né? Mas elas estão ali, ocorrendo. E tem reações no corpo que nos mostra isso. E a gente vai injeçando, 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 até que aparece realmente uma dor, aparece um problema de pressão no coração, Sim. alguma reação física de anos e anos que a gente foi injeçando essas situações, né, nesses níveis mais sutis. Mas quando eu cheguei também, né, yoga, eu tinha um corpo jovem, mas muito Uhum. duro. E aí foi um desafio, né? Que você vê outras pessoas. Então, no meu grupo tinha mulheres, né, tipo, casadas, adultas, assim, mais velhas, que super fluíam nos asanas, né? E eu tava lá brigando com a corpo, tipo, como pode? Eu sou jovem e não tô conseguindo fazer isso. E a gente vê a autocobrança que a gente tem, Sim. esse sistema de comparação que a gente vai Total. a todo tempo com E é uma ele. coisa que a gente tem que viver trabalhando, né? Tanto a aula e levar isso pra vida, porque a gente sempre tá se comparando, né? Eu confesso que é muito difícil pra mim essa parte.
E principalmente porque eu me cobro, assim, você me deu aula, né? Essa série. Eu me cobro demais em conseguir fazer as coisas. E aí, mesmo que você não queira, você acaba se comparando. E é péssimo, né? E é uma coisa até que é muito trabalhada no yoga, né? Pra gente não se comparar. Parado porque a gente tem esse sistema de comparação e de autocondenação da nossa sociedade, né? Sociedade Uhum. capitalista, enfim, com tantas coisas que vão colocando nas nossas costas, essas duas, elas são é muito forte na gente. Isso faz um mal pra gente, assim, imenso. E, e é isso, a gente vai com essas mesmas, os mesmos padrões da vida cotidiana da gente, ela começa a aparecer dentro de uma aula de yoga, Sim. né? Você é uma pessoa que se cobra muito perfeição, do tipo, a gente tem que manter um nível de entrega, né, gente, de compromisso, mas o sistema de cobrança demais, né, ele faz com que a gente, por exemplo, numa postura, a gente pode estender um músculo, porque a gente quer a todo tempo alcançar aquela postura, a gente faz o quê? Estende um músculo, porque o seu corpo não está preparado ainda, mas você quer tanto fazer, aí o teu corpo te fala, querida, não pode fazer ainda. Não Então, dá. eu fui pro yoga e aí eu comecei a ver tudo isso. Só que não é fácil, né? Porque você tá ali lutando, você olha e fala, mano, eu quero alcançar essa postura que é bonita, né? Eu quero respirar profundo. O próprio ato de respirar, às vezes você tá ali respirando e você fala, gente, como é que pode? Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar em paz, que a minha mente não me deixa em paz. E aí, você é colocado de frente a esses padrões numa sala de aula que você está ali se comprometendo a observar isso. Não Sim. é fácil, mas é um momento que se iguala aos outros da vida, mas ali, através do corpo, você olha para esses padrões. E através disso, se você for, né, se for possível para você, se você tiver, né, o clique, o insight interno, você consegue jogar isso para os momentos cotidianos, né? Do momento que você está com o sistema de autocondenação, falando que você não vai conseguir nunca essa postura, ou do tipo, você é mole, coisas que a nossa mente fica falando pra gente, né? E aí você vai observar que lá fora, quando você está no trabalho, você vai falar isso, quando você é colocado em frente a um desafio, ou você vai muito, ou você quer simplesmente correr. Então, dependendo do tipo de mente que você tem, essas coisas vão acontecendo ali, num grupo, numa sala de aula, que você se propõe a olhar e também mudar isso, né? Uhum. Também ultrapassar essas barreiras, ultrapassar esses desafios e se propor a mudar essa estrutura de padrão que a gente carrega da nossa própria sociedade, né? E aí, vou fechar isso porque eu acho interessante casar isso com o que eu falei no início, né? Que eu não me sentia assim atraída para essas práticas porque eu achava elitista. E o modo que veio para o Ocidente, aconteceu isso, sim. E ainda existe, né, os lugares que realmente isso acontece. Mas quando você se depara com o real do que é a prática de yoga, você vê que é uma prática muito autônoma, é uma prática de liberação, sabe? Uma Uhum. liberação do ser mesmo. Então, isso é muito político, no sentido e muito espiritual ao mesmo tempo, no sentido de você alcançar o teu potencial como indivíduo e saber que você está no coletivo e que você pode expandir isso para a pessoa. E uma pessoa pode praticar. Para praticar yoga, hoje em dia, você precisa de um tapetinho,
ou de um pano para estender no chão, seu pano ficar no chão, e do seu corpo, e disposição e vontade, né? De olhar para si e falar, não, eu tenho que olhar para isso porque eu posso ser melhor. Não é porque eu vou ficar me apontando coisas, mas é porque eu quero e posso ser melhor. Sim. É uma coisa que o Lázaro tinha feito uma pergunta lá em cima, e aí, antes de fazer a pergunta dele, que eu acho que tem um pouco de relação, é que normalmente, quando eu falo assim, que eu pratico yoga, as pessoas falam, mas pra mim não dá, vou ficar parado, sentado. E o que as pessoas não sabem, e eu queria que você comentasse também, é o quanto a gente sua na aula de yoga. A pergunta do Lázaro é: eu fiz uma aula experimental uma vez e tive muita dificuldade com as posições, que exigiram mais flexibilidade. Como trabalhar isso? Então, Tamires, Então, é Lázaro, né? Eu não vi a Lázaro, pergunta. Lázaro, é o seguinte, quando a gente vai para o yoga, né, como eu disse anteriormente, primeiro, a gente vai com essas cobranças, né? Então, antes de tudo, não vá com a mente pensando assim, eu vou me cobrar, mas eu não vou me condenar nesse momento. Não estou indo para isso. Estou indo para trabalhar meu corpo. E mesmo que eu não for flexível, que eu não conseguir, porque a gente não vai conseguir fazer geralmente o que o professor está fazendo, porque ele é o professor, ele vai te mostrar um caminho. E você não tem que chegar na primeira aula já, né, fazendo a abertura completa, né? Ou invertida, né, sobre a cabeça, aquelas posturas. É exatamente o movimento contrário. Porque você vai chegar lá e vai pensar, né? Qual o tipo de corpo que eu tenho? Tem gente que tem mais força na parte inferior do corpo, né? Pernas, joelho, né? Tem a parte inferior mais forte. Tem gente que tem mais facilidade em braços, né? Parte superior. Enfim, durante a prática você vai vendo o que o seu corpo vai te falando. E principalmente, cada postura tem sempre uma adaptação. Ou seja, tem a Padahastasana, que quer dizer postura das mãos nos pés. O objetivo é estender o corpo para frente, você está de pé, as pernas alongadas, estender o corpo para frente e colocar as mãos em redor dos pés. Mas é obrigação fazer yoga se eu ficar aqui e não conseguir colocar as mãos abaixo, se eu ficar com as mãos aqui, vai ser yoga no meio. Porque você está olhando e ficar só ali na onde é confortável, mas você não vai se forçar a fazer algo que você não pode fazer naquele momento. Sendo compassivo, né? Tem essas duas coisas. A mente dela coloca um limite pra gente. O limite daquilo que a gente já conhece e que é seguro pra gente, que a gente já conheceu. E essa é a função da mente, proteger a gente, né? Então, quando você chega naquele, a mente vai começar a picar. Você tá eu acho que passando. tá travando um pouco pra mim. Eu não sei como tá pra vocês. Pra mim também tá falando um pouquinho. Será que o pessoal tá ouvindo? Não sei. Respondam aí, galera. Eu não tô te ouvindo, travou mesmo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Eu tô te ouvindo médio. Tá me ouvindo médio? Eu tô te Bom, ouvindo normal. eu vou continuar falando, aí o pessoal tá travando. Ele tá travando mesmo. Tá. Você Deixa quer eu que eu ver aqui. te desconecte e conecte de novo? Eu acho que pode ser. Não Então, sei o que você acha. Eu acho que você tem mais experiência que eu. Você tá ó, ouvindo? Tem o pessoal que tá falando que tá travando. eu vou te desconectar e conectar de novo, porque as últimas vezes deu mais certo. Tá, perfeito. Então é agora. Tá travando pra todo mundo, gente.
Só um minutinho. Esses problemas técnicos acontecem em todas as lives. A internet. Momento online agora, né? É isso. Ó, vou te remover Pode. então e te colocar de novo. É, gente, é assim mesmo. Problemas técnicos sempre acontecem. Acontece. Daqui pra frente o mundo vai ser assim, de travar, de destravar. O novo normal vai ser o travar. Ouvindo agora bem? Dalva entrou, Mikael, tem algumas pessoas que eu também não conheço que entraram. Agora eu tô te ouvindo Bom, normal e te vendo também. tá. Então, vocês estão ouvindo bem, né? Se travar, aí vocês dão um sinalzinho lá. Tá travando, galera. Isso. Vou continuar então, tá? Claro, pode continuar. Então, como eu estava dizendo, tem duas situações que quando a gente vai praticar yoga, ou tipo, qualquer outra coisa da vida da gente, né? Mas dentro do yoga, numa postura de yoga, existe esse primeiro que é o limite da mente, né? A Uhum. mente vai apitar e vai falar assim, olha, você está chegando no teu limite, não vai, se proteja, cuidado, cuida, 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 cuida. E aí a gente vai olhar pra gente e vai falar, acho que é a mente que está falando. Existe o outro momento que é que o próprio corpo, ele não está com preparo, ou ele não tem flexibilidade, ou ele não tem, assim, preparo muscular para poder fazer, né? E aí o corpo vai apitar, falando, ó, você está ultrapassando seu limite. Então, tem esses dois desconfortos, vamos chamar assim, né? Quando a gente enfrenta, a gente é se colocado de frente a uma postura de yoga que a gente nunca fez, ou alguma coisa que a gente nunca fez. A mente e o próprio corpo que vai falar, não dá para fazer. Então, ao fazer uma postura, é interessante você já levar isso com você. Dentro dessa postura, eu consigo alongar mais um pouquinho o meu braço? Eu consigo ir? Ou, tipo, as minhas fibras musculares já estão apitando. Então, são coisas do tipo, assim, que a gente vai levar, né? E dentro de uma postura. E pensando de novo que sempre existem essas adaptações, né? Se você não leva o pé lá na cabeça, gente, é super normal não levar o pé na cabeça, né? Então, você faz aquilo que é possível para você. E outro ponto é, procura um instrutor que você se sente à vontade com isso, né? Isso Sim. é muito importante. Porque tem sim a identificação com o método, tem a identificação com a forma que o professor passa, porque existem muitos métodos, existem muitas maneiras de se passar. Então, essas duas coisas é muito importante, tá? É, uma outra coisa também que eu queria te perguntar, né? Como que você contou como você começou, né, na yoga, mas como vai ser o processo para começar a dar aulas, né? Porque é bem diferente de quando a gente só pratica para quando a gente vai ensinar, né, para outras pessoas. E só para deixar aqui claro, a minha imagem sua não está boa, tá? Mas eu estou ouvindo direito. Então vocês respondem aí, gente, se a imagem tá boa, se o áudio tá bom. Isso ajuda a gente, né, respondendo. O Lázaro agradeceu a sua resposta. Então, se, se alguém quiser também enviar outras perguntas, ou se Lázaro não considerou respondido, pode enviar para a gente. Sobre o processo de dar aula, aconteceu assim.
eu comecei a praticar, né? Aí eu comecei a entrar em contato com leitura, conteúdos, né? Aí, então, direcionado por uma professora, né? Amparado Uhum. por ela e praticando. E aí eu tinha tempo e eu pegava as aulas e começava a praticar em casa também. Aí todo dia de manhã, dentro das minhas dificuldades. E é isso, Lázaro, eu tinha muita dificuldade. Eu era uma pessoa, assim, não flexível que foi pro yoga, que não colocava a mão no pé, né? E aí eu fui trabalhando nisso. Toda manhã eu fazia. E aí chegou um momento que eu pensei assim, olha, isso é algo que eu quero, eu sinto dentro de mim que eu quero, eu vou fazer um curso, né? Aí fui buscar cursos, fui buscar é, pessoas, referências da minha professora. Aí eu comecei, assim, tive contato com o pessoal de BH, né? Que eu ia já a BH, eu tinha amigos que moravam lá, e contato com um casal muito bacana, a Cleide e o Gilson, do Pai de uma Yoga em BH. E eles são, assim, um casal maravilhoso. E eles disseram, né? Vem para você conhecer, como você vai em outros lugares para conhecer. E sente, né? Porque a gente tem que sentir que aquele lugar é pra gente. Uhum. Esse tipo de prática terapêutica, a gente tem que sentir, né? E aí eu comecei a fazer o curso lá, porque eu quis emergir para o meu autoconhecimento mesmo, né? Porque eu senti a minha melhora, a minha mudança muito, muito rápida, né? E aí eu comecei a fazer o curso. Quando eu estava fazendo o curso, há pouco tempo, fazia uns 3 meses mais ou menos, e aí surgiu uma oportunidade de dar aula num projeto que tinha desses projetos de escola, que é na Sim. periferia, que geralmente tem aula o dia todo, tipo Uhum. PET, não sei se tem isso em outros lugares, mas que a criança fica o dia todo na escola, né? E essa escola foi a escola que eu fiz meu primário, sabe? Que Olha. é de Caíque. Eu não sei se tem na cidade de vocês, mas é de Caíque. Foi um projeto, enfim, dos anos 90. São escolas, assim, lugares mais afastados do centro da cidade. Uhum. Então, surgiu uma oportunidade de dar aula para crianças nesse projeto. E aí eu pensei assim, meu Deus, dar aula para criança, uma coisa que eu nunca fiz. E aí eu falei, né, com os meus professores, e eles disseram, bom, se você achar que você pode, né, que você consegue, vai, dê, né, faça suas experiências. E aí foi muito desafiante, foi, assim, muito interessante, assim, porque, assim, é muito diferente da aula de yoga para criança e para adulto. Muito, muito, muito. Mas foi uma experiência muito incrível, sabe, para mim. Foi a escola que eu estudei, eu tinha um carinho dela, e eu recebi muito, né, dali, e aí foi o meu momento também de doar um pouco ali para aquela escola, para aquelas crianças. E até hoje eles me chamavam de. Vocês estão ouvindo bem? Sim, Eles estou. chamavam. Ah, eles Tô. me chamavam Eu de só não tia tô vendo. Namastê. Ele se chamava o quê? Eles me chamavam de tia Namastê. Não era Namastê, era Anamastê. E aí, até hoje, de vez em quando, na rua, assim, eu vejo alguém, assim, que já tá, né? Já tá, tipo, adolescentão, assim. E aí eles, Aham. ah, Namastê, Anamastê. Foi muito bonitinho. Mas foi Uma assim. bem incrível, né? Bem legal também. Foi. E a, eu não sei pronunciar o nome, me desculpe, Tawane. Tawane. Ela perguntou como conciliar a meditação e a yoga durante esse momento de distanciamento. Obrigada, De Lázaro, porque eu distanciamento. não tinha visto a pergunta lá em cima. É uma boa pergunta.
Tuane, desculpa, Tuane. O que eu vejo, assim, tem pessoas que conseguem ter o acesso, né, a aulas online, né, aulas tanto com professores que já praticava, Uhum, ou pessoas que disponibiliza, né? Muita gente começou a disponibilizar conteúdo online. Tem alguns aplicativos também, e se você tem alguns aplicativos que dá para praticar sem pagar também. E quanto a uhum, isso, né? Tipo, eu também dou aula num projeto que é pela UFOP, que é o projeto Kundalini Yoga na UFOP, que começou com essa professora que é professora de Kundalini, né, que é o foco. E durante a quarentena eu resolvi também disponibilizar aulas de Hatha Yoga pelo projeto, que eu disponibilizava antes, mas não era a par do projeto. uhum. Então, tem um grupo, né, tem a página e a gente oferece essas lives de yoga. Inclusive, eu estava numa live de yoga antes daqui, né, de prática, nesse Sim. perfil, Kundalini Yoga na UFOP. E é um projeto. É um projeto que existe presencial, só que veio para o formato online. Então, assim, tem conteúdo, né? E a gente viu, né? Esses momentos de live tem até conteúdo, tem muito conteúdo, né? E tem conteúdo no YouTube também. É claro que tem que saber filtrar, né? Tem que ser direcionado. Mas tem esses conteúdos. Aí, muita gente vai falar, tá, mas assim, ainda assim é muito difícil praticar, porque queira ou não, a gente está vivendo um momento de tensão mundial e sentar para meditar, como isso, né? Como que vai ser possível, né? É. O que eu mantenho em mente é o seguinte, e por experiência própria, quando você começa a praticar, você senta no tapetinho e a gente tem impressão, né? A pessoa tá assim, né? Você acha que a pessoa tá ali, assim, né? Plena. Ninguém senta no tapetinho plena, né? Uh, Ninguém senta pleno. Se você sentou no tapetinho para praticar, é porque tá um caos. Então é isso que a gente tem que ter. É dentro do caos que a gente vai praticar, porque o mundo, ele não vai ficar tranquilo para a gente poder praticar, né? E nenhum. Ó, tem uma outra pergunta. Olha que legal isso. eu também não sabia, acabei de ver isso aqui. Interessante, amei. É. Tá, no mínimo de tempo. Eu vou falar aqui disso. Então, Uhum, assim, não tem um momento em que você vai falar, esse momento é perfeito para meditar, sabe? Porque tá tudo silêncio, não tem ninguém me incomodando, meus boletos tá pago, sabe? Não vai ter essa perfeição do mundo lá fora pra gente praticar. E a gente pratica por conta disso, porque é um momento que a gente vai entrar para dentro. A gente vai lidar a gente com a gente mesmo, se isentar do mundo, para poder voltar para ele melhor. Então, você senta, agora deu uma... vai vir. Tá travando? E até porque se fosse, né, a gente nem precisaria meditar, né, se tudo fosse perfeito. A gente já se conheceria. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo cortando. Eu tô te Ah, ouvindo sim. cortando, mas um pouco. Agora eu acho que Agora, melhorou. agora voltou, porque eu não tava nem te ouvindo, tava achando que você não estava me ouvindo. Gente, eu não Tá, sabia desse esquema de perguntas aqui. Então, se vocês quiserem mandar, do ladinho do comentário tem um enviar perguntas. Tem um ponto de interrogação. Bem legal, achei bem legal. muito legal também, amei. É, então é isso, como você falou, Laís, assim, não tem um momento perfeito para meditar, e é porque existe o caos que a gente vai sentar e tentar
buscar um momento nosso, perceber esses padrões, entrar numa energia fora do mundo, para a gente voltar para o mundo assim, um pouco mais dentro do que nós somos, sem Uhum. as projeções, sem a contaminação, sem os pesos daquilo do mundo de fora. Então, eu digo, esse é o momento perfeito. No sentido que, tipo, se você realmente quer, dá para começar, dá para fazer. E pegando o gancho disso para essa pergunta, existe um tempo mínimo, né, para praticar diariamente ou semanalmente? E eu acho que tinha visto, eu não sei se foi essa mesma pergunta que estava embaixo antes. E aí é o seguinte, quando a gente vai meditar ou praticar, existe uma coisa que está dentro dessa autocobrança que a gente tem, que é a gente já quer fazer o máximo de tudo, né? Além de querer fazer o máximo das posturas e afins, a gente quer meditar 1 hora ou tipo meia hora, ou a gente quer fazer uma prática de yoga 1 hora todos os dias de manhã. E são coisas que, assim, se acontecer, ótimo, se você conseguir, muito bem. Mas uma coisa que eu indico muito, que dá certo a grande maioria das vezes, faça uma prática, né? Muitos, vocês vão ser muito bem-vindos no projeto, se vocês quiserem ir lá para conhecer na página, Kundalini Yoga na UFOP. Tem as práticas disponíveis lá, como outros conteúdos no YouTube, outras pessoas também. Faz essa prática, vê se você gosta. Pega elementos dessa prática e, no momento do seu dia, faça um compromisso com você. Dependendo do tempo, desculpe, dependendo do tempo que você tem disponível, começa a fazer 10 minutos, 15 minutos, meia hora, entende? Não se coloque uma cobrança de fazer todo dia 1 hora que você não vai fazer. Para quem está Uhum. começando, a gente vai fazer, sabe? Então, mesmo que você sente 5 minutos no seu dia para fazer uma prática, isso vai gerar um resultado. Porque, como diz já, é prática. Para Sim. ter prática, é necessário que você faça algumas vezes, né? Então, vale muito mais você fazer todos os dias 5 minutos do que você fazer uma prática por semana de 1 hora, digamos assim. Claro que você tem que ter o direcionamento de alguém ali em algum momento, e geralmente a gente vai ter essa prática de 1 hora. Mas para quem quer praticar diariamente ou tipo, praticar mais que uma vez por semana, o que eu indico é isso. Coloque pouco tempo. E outra, se você disser assim, não, porque eu tenho meia hora no meu dia, faça o compromisso de meditar ou praticar 15 minutos para você ir com tempo disponível e não ficar pensando, será que já está na hora? Será que já está na hora? Tá? É, Então vai com abundância de tempo. E aí assim você vai conseguir estar presente, né? Agora, limite de tempo não tem, né? Se você tem disponível o dia inteiro, né? Assim, não, sonho, né? Você tem disponível o dia inteiro, pratique de manhã, pratique à tarde, de acordo com o limite do seu corpo, né? Que é outro limite que também que a gente tem. E a meditação, principalmente, é isso. Comece com 5 minutos. Assim, comece com parar e olhar para você, sabe? Comece com um pouco tempo, principalmente meditação. Porque se você começar muito tempo, a mente vai querer sair correndo, não vai te deixar meditar. E assim a gente vai avançando para mais tempo. e Tamires? Ah, desculpa, travou aqui. Tamires, a yoga pra quem? Quem pode praticar? Yoga é para todos. Eu sou desse grupo que pensa que o yoga original é yoga para todos, né? Porque, como eu disse, o yoga ele é um projeto de vida.
para você se tornar, para você se emancipar, para você ser autônomo. E todo mundo precisa disso, né? Quantas amarras a gente carrega do mundo, da nossa infância, das questões sociais, enfim, todo mundo precisa se emancipar, se tornar esse ser, né, mais autônomo, mais consciente. E existe formas de praticar yoga que é adaptado para todas as pessoas, né? Que é Uhum. adaptado para criança, que é adaptado para senhores e senhoras, né? E Não sei, o vídeo boou aqui pra mim, deu reconectando. Eu até abri a meu 3G pra ver se não era o problema do meu Wi-Fi. E aí voltou. Agora pronto. eu já tava pensando, meu Deus, vai encerrar e aí eu vou perder o vídeo. Não! Tem É, desculpa, Tamires, desculpa, gente, mas como vocês sabem, né? Isso é normal. problemas técnicos. Sim. Então, eu não sei até que parte que o pessoal pegou, mas você estava falando, né? Que yoga era para todos, que tem jeitos, né? Tipos de aula para as pessoas, para quem é idoso, para quem é jovem, para gestantes. Exatamente. E hoje a gente também encontra muitos projetos, né? Para quem não tem recursos para poder praticar. Tipo, na universidade a gente tem muitos projetos na UFOP. A UFOP é bem privilegiada nesse sentido, né? Não só o FOP, muitas universidades hoje têm projetos de yoga, que não é só isso. É interessante, porque tem muita gente que acha que é só para alunos, e não é. É para Não. alunos, docentes, para comunidade, para quem quiser ir, como se diz, quem quiser ir colar, pode colar com nós. E tem espaço para todo mundo, sabe? Eu tenho até uma Então, história. Ah, desculpa, pode continuar. Depois eu falo. É porque trava, aí eu achei que a gente tinha parado de falar. Tem até uma história engraçada, gente, que eu acabei de lembrar. Que assim, para quem sabe, aqui no centro de Ouro Preto tem o Museu da Escola de Farmácia, que é próximo aqui do Museu da Inconfidência, né? E aí tava tendo yoga lá. E fui eu, e me falaram, uma amiga minha falou, não, tá tendo, pode ir lá, que não sei o quê. E eu fui me informar. Aí cheguei lá, perguntei os horários, não sei o quê. E cheguei em casa, e eu morava com dois meninos, e eu falei pra eles, nossa, tá tendo aula de yoga lá, de tal e tal. E um dos meninos, a mãe dele é professora de yoga também em Pouso Alegre, que eu acho até que é próximo da sua cidade, não sei. É em Pouso Alegre. sou de Minas também. Pois é. E aí ele ficou super animado, né? E os dois foram. Gente, quando eles chegaram lá, as aulas eram para mulheres na menopausa. Era focado nas mulheres que estão nessa fase da vida. Elas deixaram eles dois participarem desse dia, mas não eram para eles. E o moço que me informou os horários não me avisou desse pequeno detalhe.
Ai, ai, eu sabia onde essa história ia dar, porque eu fiz parte desse projeto. Só que eu dava aula na UFOP, não lá na escola de farmácia mesmo. Aham. Mas quando você começou a contar, eu já pensei, e já fui pessoas também na minha sala. É engraçado. Nossa, mas foi bem engraçado. E, Tamires, a gente tá. O Lázaro perguntou: você consegue tirar a pergunta do Ney da tela pra mim? Ela não. Ela tá no rosto. Não, não tem pergunta aparecendo aqui, não. Eu já. Tá aparecendo pra você, Tamires? Alguma Não, pra pergunta? mim já saiu. Saiu É, faz um tempo já. eu apertei no X e saiu normal. É, agora, gente, a gente já tá chegando no final, faltam que, uns 9 minutos. Vocês sabem que o Instagram corta, né, nossa gente. E eu queria muito agradecer você, Tamires, foi ótimo. Por mim, a gente podia ter mais umas 2 horas aqui, que a gente tinha muito assunto ainda para conversar. Eu tinha várias perguntas aqui. Vamos ficar para uma próxima. E eu queria agradecer muito. Queria dizer também que essa live a gente vai ficar salva no IGTV. Então, quem quiser assistir de novo, ou mandar para os colegas, que chegou agora no finalzinho também. E a gente vai para colocar lá no YouTube provavelmente amanhã ou depois. Então, se vocês quiserem, né, compartilhar, que pelo IGTV é um pouco, fica mais restrito, né, pro Instagram, então tá lá. E vocês aproveitam, se inscrevem no nosso canal. Toda terça-feira a gente tá fazendo umas lives com temas diferentes. Então, vocês assistem as outras também. A gente teve uma sobre maternidade com a Ana Clara, e ela é doula e ela também é professora de yoga para gestantes. E então, se vocês quiserem também assistir lá para ver como que né? Então, muito obrigada, Tamires. Agradeço demais a sua participação aqui, por ter aceitado. E foi ótimo. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que interagiu também, ajudou, né? Com as perguntas, né? Eu achei que foi bem proveitosa as perguntas. E eu também, por mim, eu acho que teria assunto assim para ficar bastante tempo. E que bom, né, que vocês estão aí também com esse interesse, né, de praticar, interesse em saber, e a gente tem que realmente tirar toda o que a gente tem de dúvidas antes da gente ir, porque a gente, quando for mais leve, né, para a prática, né? Então eu deixo aqui também, tá aí, vai estar o meu perfil para quem não segue, né? Também eu posto alguns conteúdos de yoga e tem lá o Kundalini Yoga na UFOP, né, que tem as aulas de Hatha comigo e as aulas de Kundalini Yoga, que é outro método, com a Lívia, que é uma professora da UFOP também. E eu acho que, por último, eu queria, assim, que a gente só fizesse uma pequenininha meditação, né, para a gente fechar e a gente fechar com mais tranquilidade, mais serenidade também, né? Então, você pode assentar onde você estiver, só corrija a coluna, né? Se estiver na cadeira, mantenha os pés no chão. E se puder, não encoste as costas na cadeira, né? E se estiver no chão, tá ok. Se houver muita dificuldade, pode encostar. E vem trazendo as mãos nas pernas, nos joelhos. E se for possível para você, cerre os olhos devagar, sem deixar que eles se apertem. Observa todo o eixo da coluna, desde a base do quadril até percorrer, saindo pelo alto da cabeça. E sente como a tua respiração se encontra nesse momento. Você vai perceber que a forma que a sua respiração está influencia nos teus batimentos cardíacos. Então começa a respirar um pouco mais profundo e um pouco mais lento. E solta
Exala pela boca por algumas vezes. E vai deixando tudo que é de fora do mundo, pra fora da sua pele. E vai absorvendo através dessa respiração, através do ar que entra, oxigênio, força, vitalidade para o seu dia a dia. Realizando essa troca metabólica, troca energética no seu corpo físico, mental, também emocional. Solta o peso do corpo sobre o quadril, relaxa os ombros, solta os maxilares e o centro de testa. Respire pelas narinas e observe-se por alguns instantes como se você estivesse fora do seu corpo, como se você fosse outra pessoa. Vendo a expressão da sua face, percebendo a sua respiração. Percebendo como se posiciona, como você se posiciona dentro do seu corpo. Traz agora a atenção para os batimentos cardíacos e as mãos unidas de frente ao peito, trazendo uma palavra que te nutra, que te fortaleça para dentro do seu coração e para dentro da sua mente. Que você a pratique durante os momentos difíceis, momentos diários. Mantenha o foco nessa palavra. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Namaha. Hare Om. Inspira profundo. Prende um pouquinho. E respira. Abre os olhos. Muito amor, paz, saúde, felicidade plena. Desejo a todos gratidão. Namastê. Namastê. Muito obrigada, Tamires. Muito obrigada a todo mundo que participou e até semana que vem. Muito obrigada. Boa noite. Gratidão. Qualquer coisa podem me chamar também. Eu explico alguma coisa que não foi explicada aqui, tá? Fala, Namastê. fala o seu. Como as pessoas podem te procurar. Ah, tá. É Tamires com I, Tamires underline Namastê. Aí no perfil aqui no Instagram, tá? E, e aí vocês vão me encontrar, ou também no Kundalini Yoga Não Foco, tudo junto. Vocês vão encontrar o perfil que a gente oferece as lives também online, tá? Gratidão, um grande beijo, um grande abraço.